Olá para você que acompanha o podcast Futebol Inglês desta semana. Hoje a gravação desse podcast dia 29 de outubro de 2020. Tá acabando outubro e finalmente, né, estamos próximos do fim de 2020. Que ano que foi esse? E hoje vamos falar tudo aí sobre o que rolou nessa semana do futebol inglês de forma geral, né? Vamos falar do que aconteceu nas ligas inferiores, na Premier League. Também vamos falar o que aconteceu na Champions League, né? Para você que estava em Nárnia, teve Champions League essa semana. A gente vai comentar um pouquinho sobre essas partidas. Também está rolando Europa League, mas por questões aí de eu estar gravando no momento que está rolando a Europa League, eu vou comentar um pouco por cima do que está rolando. O jogo está passando aqui do meu lado, o jogo do Leicester, e eu vou falar um pouquinho, mas é claro que eu não vou me aprofundar muito, afinal de contas o podcast vai terminar antes desse jogo, então não vou poder trazer uma análise tão completa assim. Então é isso aí, rapaziada, tá começando mais um podcast, mais um episódio do podcast Futebol Inglês. Então é isso aí, rapaziada. Vamos então começar mais um episódio. Vamos começar então falando dos jogos da Champions League, né? Nós tivemos em campo nessa quarta-feira o Manchester United, né, que venceu o RB Leipzig, um resultado um tanto quanto inesperado, né? A gente teve ali um 5-0, né, em pleno Old Trafford, o Manchester United aí relembrando alguns velhos tempos aonde dominava a Europa, né, e tudo mais. O Manchester abriu o placar com Greenwood, passe do Pogba aos 21 minutos do primeiro tempo, né? Então só para você ver, só teve um gol no primeiro tempo. No segundo tempo é que aí que o negócio descabelou, e por incrível que pareça, eu tô vendo aqui as estatísticas, a gente não teve, né? Eu não consegui assistir esse jogo, infelizmente, estou fazendo uma análise um pouco por cima. A gente não teve cartões vermelhos, né? Você pensa, pô, o time tomou 4 gols no segundo tempo, deve ter rolado alguns cartões, algumas expulsões, mas nada disso, meu amigo. A gente não teve expulsões. O Manchester United foi fazendo os gols principalmente após os 30 minutos, né? Aos 29, Rashford fez o segundo. Aos, deixa eu ver, 35 aqui, 33, o Rashford fez o terceiro. Martial fez aos 42 e Rashford voltou a marcar aos 47 minutos do segundo tempo, fazendo assim a grande vitória do Manchester United para cima do RB Leipzig. Então, uma grande vitória pro Manchester United e contra um adversário tão complicado, né? Até para quem lembra, o RB Leipzig chegou na semifinal da Champions League na temporada passada, então realmente foi um resultado realmente muito surpreendente da equipe do Manchester United. Vocês que assistiram esse jogo, o que vocês acharam da atuação do Manchester United? Comentem aqui embaixo. Beleza? Agora o outro inglês que estava em campo é o Chelsea. O Chelsea visitou a equipe do Krasnodar da Rússia em mais uma rodada da Champions League, né? Segunda rodada do seu grupo. Abriu o placar com o Odoi aos 37 minutos do primeiro tempo. E fez, assim como o Manchester United, boa parte da sua vitória no segundo tempo. Timo Werner, olha só, tô gaguejando aqui hoje. Timo Werner aos 31 minutos fez 2-0. Ziyech aos 34 minutos do segundo tempo fez o terceiro gol. E lá no finalzinho do jogo, Pulisic fez o quarto gol. Ótima vitória da equipe do Chelsea no seu grupo. O Chelsea é o líder do seu grupo com 4 pontos, né? Empatou o primeiro jogo com o Sevilla em 0-0 e agora vence o Krasnodar por 2-0. Chelsea líder, Sevilla em segundo, o Krasnodar em terceiro e o Rennes está em quarto. Enquanto isso, eu também vou puxar a classificação do grupo do Manchester United que eu fiquei devendo para vocês. Deixa eu pegar aqui, classificação.
do grupo H do Manchester United, que tem 2 vitórias e 2 jogos, né? É o líder. Paris Saint-Germain é o segundo colocado com 3. O RB Leipzig está em terceiro com 3 e o Basaksehir, eu acho que é assim que se fala, perdeu as 2 partidas, está com 0 pontos, hein, rapaziada. Grupo, aparentemente, eu acredito que muitos apostariam, né, que o Manchester United poderia ficar fora. Afinal de contas, temos Paris Saint-Germain e RB Leipzig nesse grupo, né? E são 2 equipes aí. O Paris Saint-Germain chegou na final da Champions, tem todos os seus craques. O RB Leipzig, um time muito organizado e muito bom, muito organizado e muito bem feito, né? E muito forte, né? Na Alemanha e tudo mais. A gente, olhando de fora, pensaria, Manchester United não pode ficar de fora da próxima fase, mas olha, começou com 2 vitórias e teve essa grande vitória diante do RB Leipzig, né? Então, muito interessante, vamos ver aí como é que vai ser a continuidade do Manchester United na competição. Bom, além disso, a gente está tendo agora neste momento a Europa League, né, que está acontecendo agora neste momento. A gente tem o Tottenham em campo jogando contra o Antuérpia fora de casa, está empatando em 0-0. Nós também temos o Leicester, que está empatando também fora de casa com o AEK Athens, é isso assim que se fala? É assim, eu acho que é assim que se fala. Está empatando em 0-0, tá no comecinho do jogo. Infelizmente não consegui esperar para terminar esses jogos para poder fazer um comentário um pouco mais embasado, mas por enquanto esses jogos estão no 0-0, beleza, rapaziada? Então agora vamos entrar nos jogos da Premier League que aconteceram aqui nessa semana. A gente teve na sexta-feira, na verdade, né? Na sexta-feira da semana passada, a vitória do Leeds para cima do Aston Villa pelo placar de 3-0. O West Ham empatou com o Manchester City 1-1. O Crystal Palace venceu o Fulham fora de casa 2-1. Manchester United e Chelsea empataram em 0-0. Liverpool venceu o Sheffield United pelo... Opa! Vazou um áudio aqui. Deixa eu pausar isso aqui. Vazou um anúncio aqui, velho. Que loucura. Bom, o Liverpool venceu o Sheffield 2-1. O Southampton venceu o Everton pelo placar de 2-0. O Wolverhampton empatou com o Newcastle em 1-1. O Arsenal perdeu em casa para o Leicester 1-0. E agora, né, nessa última segunda-feira, tivemos o empate do Brighton com o West Brom em 1-1 e a derrota do Burnley em casa para o Tottenham, né? A classificação da Premier League, a gente tem o Everton com 13 pontos, o Liverpool é o segundo colocado também com 13 pontos, Aston Villa em terceiro com 12, Leicester em quarto com 12, Tottenham em quinto com 11, Leeds fazendo uma belíssima campanha na sexta colocação com 10 pontos. Ali pelo meio da tabela a gente vê Chelsea em décimo, Arsenal em 11º, West Ham em 12º, Manchester City, olha só o Manchester City, 13º com 8 pontos, Manchester United está em 15º com 7 pontos, e lá na zona de rebaixamento a gente vê o Burnley com 1 ponto, Sheffield com 1 ponto e Fulham com 1 ponto. E os três eles têm a campanha exatamente igual, no sentido de pontos e no sentido da ordem, porque eles perderam as 3 primeiras, tá? Na quarta rodada eles empataram, todos eles empataram, e na quinta rodada voltaram a ser derrotados. Que coincidência isso, né, cara? Que coincidência. Burnley, Sheffield e Fulham tá assim a zona de rebaixamento da Premier League. E eu queria perguntar para vocês, né, o que vocês estão achando dessa situação da Premier League no momento. É claro que está muito no início, mas a gente vê alguns inícios decepcionantes, né, principalmente do Manchester City, do Manchester United, que apesar de estar bem na Champions League, e até por isso que isso reforça um pouco a questão de que a gente poderia imaginar que os resultados, né, que o Manchester United não era favorito para poder se classificar entre os 2 primeiros do seu grupo, por ter Paris Saint-Germain e RB Leipzig, mas está surpreendendo, né? Então também é um fator um tanto quanto interessante. Muito bem, agora vamos
eu não vou falar tanto desses jogos da Premier League, porque de fato eles estão um pouco passados, né? Eu tô gravando 3 dias depois que o último jogo aconteceu, né? Só para vocês terem noção, quando a rodada abriu foi 6 dias atrás. Então por isso que eu acredito que o que era para ter sido falado desses jogos foi falado já, principalmente se tratando de uma Premier League, né? Então por isso que eu não vou detalhar muitas coisas em relação a esse episódio, a essa rodada, né? Essa última rodada da Premier League. Bom, agora pulando aqui para a Championship, segundo nível do futebol inglês, vamos falar um pouquinho de alguns resultados também que aconteceram neste... De novo um anúncio, meu Deus! Meu desktop aqui tá me jogando vários anúncios, tem que segurar isso aqui. Mas bom, vamos lá. A gente teve jogos acontecendo na terça-feira, dia 27, e na quarta-feira, dia 28. Vamos começar falando sobre os jogos da terça-feira. Vitória do Barnsley para cima do Queen's Park Rangers por 3-0. O Blackburn perdeu em casa para o Reading 4-2. O Brentford empatou com o Norwich 1-1. Middlesbrough venceu o Coventry City por 2-0. O Swansea venceu o Stoke City 2-0. O Wycombe empatou com o Watford em 1-1. Já na quarta-feira a gente teve vitória do Millwall para cima do Preston North End. O Bournemouth venceu o Bristol City 1-0. O Birmingham venceu o Huddersfield 2-1. O Derby County empatou com o Cardiff por 1-1. O Luton também empatou por 1-1 com o Nottingham Forest. E o Rotherham United venceu a equipe do Sheffield Wednesday pelo placar de 3-0, né? A classificação temos o Reading em primeiro lugar com 22 pontos, Bournemouth em segundo com 16. Seriam as duas equipes que subiriam hoje para a Premier League. No playoff, Swansea em terceiro com 15, Millwall em quarto com 15 também, Watford com 15, Bristol com 14. Vamos detalhar um pouquinho sobre alguns jogos. Vamos falar um pouquinho da vitória do líder da competição, do Reading, para cima do Blackburn Rovers, pelo placar de 4-2, um resultado que foi realmente muito surpreendente, né? Devido à questão de placar, né? 4-2 fora de casa, mas é interessante que o Blackburn ele não estava tão mal assim para levar uma goleada em casa, né? O clube está ali em 12º lugar. Não é tanta coisa, não era pra estar assim, né? Mas acabou acontecendo. Perdeu de 4-2. No primeiro tempo, a gente teve logo o Reading já chegando de forma arrasadora, né? Fez um gol logo no primeiro minuto com o Meite. O Armstrong empatou logo em seguida, aos 3 minutos, 1-1. Olha só, 3 minutos de jogo já estava 1-1. Aos 15, Olise fez o segundo pro Reading. Aos 18, Laurent fez o terceiro. Então, rapaziada, ó, 3-1 em 18 minutos. Que jogo, meus amigos. Aí o jogo deu uma acalmada e lá no segundo tempo, o Armstrong descontou para a equipe do Blackburn 3-2, né, para a equipe do Reading, mas lá no finalzinho, Lucas João fez aos 37 minutos do segundo tempo, fazendo então o gol da vitória, o último gol do jogo do Reading, 4-2 para cima do Blackburn Rovers. Então é isso aí, rapaziada, jogaço de bola. Para quem acompanhou esse jogo, comenta também o que você achou dessa partida aqui nos comentários. Será que o Reading vai conseguir manter essa liderança, vai conseguir manter essa excelente campanha e vai ascender aí para a Premier League, né? O Reading é que recentemente estava na Premier League, veio tropeçando na Championship já há algumas temporadas e agora está com um início muito bom, já são 7 vitórias em 8 jogos. Uma campanha realmente muito, muito, muito boa. Fala aí também se você torce pro Reading. Será que você que conhece melhor o Reading, será que ele vai subir mesmo? Será que tem time para isso? Eu peço para que você comente também aqui nos comentários, para você que está pelo YouTube e para você que está por aplicativo de podcast. Não se esquece, segue a gente aí, você também pode deixar um comentário aí que a gente com certeza estará lendo em breve. Muito bem, pessoal, a gente teve também
nessa Championship, a vitória do Rotherham para cima do Sheffield Wednesday pelo placar de 3-0. Outro resultado também muito surpreendente, né? O Rotherham está em 17º agora com essa vitória, 9 pontos. O Sheffield, apesar de ter começado com pontuação negativa, estava se recuperando ali, estava fazendo uma campanha legal, mas o Rotherham tratou de ir para cima e venceu por 3-0, fez a sua vitória toda no primeiro tempo ainda, né? O Lindsay fez o primeiro gol aos 5 minutos, o Barlaser, é isso? Barlaser, eu acho que é assim que se fala, aos 40 minutos fez 2-0 e o Lindsay fez o terceiro gol aos 45 minutos, fazendo assim a vitória da equipe do Rotherham, né, que não vencia 4 jogos, né, não vencia 4 jogos e venceu o Sheffield Wednesday, que segue ainda lá na lanterna, né, muito em conta pela sua punição, né, começou com menos 12 pontos, e vocês sabem, né, o time já está com menos 4 agora, estaria com 8, né, estaria fora da zona de rebaixamento nesse momento se não fosse essa punição, mas infelizmente para o Sheffield isso acabou acontecendo. Tá certo, rapaziada? Então eu acredito que de destaque seria isso. Não, vamos encerrar falando então da vitória do Swansea para cima do Stoke City. A gente teve uma vitória muito boa do Swansea por 2-0, uma vitória construída com um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. O Fulton abriu o placar aos 30 minutos, fazendo 1-0 para o Swansea, e lá no finalzinho do jogo, aos 42 do segundo tempo, Palmer fez o segundo gol da equipe do Swansea, que agora está em terceiro lugar com 15 pontos, né? Vitória boa da equipe do Swansea. O Stoke City está lá em 10º colocado com 12 pontos, bem pertinho, lá 2 pontos dos playoffs. Então foi um jogo bem direto ali por equipes que estavam muito próximas na tabela de classificação. Bom, rapaziada, vamos então pular para a League One. A gente teve também rodada acontecendo nessa semana. Tivemos aí na terça-feira, dia 27, praticamente todos os jogos, né, acontecendo, com exceção de Swindon e Accrington, que foi adiado, mas a gente teve as outras partidas acontecendo. A gente teve a vitória do Wimbledon para cima do Blackpool por 1-0. O Hull City venceu fora de casa o Bristol Rovers pelo placar de 3-1. Charlton venceu a equipe do Oxford 2-0. O Crewe perdeu em casa para o Lincoln City por 1-0. O Ipswich venceu o Gillingham por 1-0. O MK Dons venceu a equipe do Wigan 2-0. Peterborough empatou com o Burton Albion em 2-2. Fleetwood venceu, na verdade, o Shrewsbury pelo placar de 1-0. O Plymouth venceu o Doncaster por 2-1. Portsmouth meteu 4-0 no Northampton e o Rochdale empatou com a equipe do Sunderland. Vamos falar um pouquinho então da vitória do Portsmouth. Vitória grande, uma vitória muito importante, né, para a equipe na competição. O Portsmouth, que é o 5º colocado com 17 pontos, né, fez o seu gol ali abrindo o placar com o Marques aos 39 do primeiro tempo. No finalzinho, na verdade não, foi no começo do segundo tempo, o Marques fez 2-0 para o Portsmouth, e o Kurtz logo depois em seguida fez 3-0, e lá aos 38 minutos do segundo tempo, Harness fez o quarto gol, 4 para o Portsmouth, 0 para o Northampton. Portsmouth que emplaca aí a sua terceira vitória consecutiva na competição. Vamos então falar um pouquinho desse empate do Peterborough com a equipe do Burton Albion pelo placar de 2-2. O Clark Harris abriu o placar para a equipe do Peterborough aos 10 minutos. Hemmings empatou ainda no primeiro tempo para a equipe do Burton Albion. No segundo tempo, a Hards tratou de colocar o Peterborough na frente do placar novamente aos 3 minutos do segundo tempo, e o Hemmings, aos 15 minutos do segundo tempo, fez o gol de empate da equipe do Burton Albion. Um bom empate para a equipe visitante, né? Afinal de contas, o Burton está lá em último colocado com 6 pontos e empatou com o Peterborough, que está em 4º lugar. Então, realmente um resultado muito bom para a equipe amarela
da Inglaterra, né? Então um resultado realmente muito bacana da equipe do Burton Albion e um tropeço e tanto da equipe do Peterborough na competição. Peterborough que vinha numa sequência muito boa, né, de 4 vitórias consecutivas. Ainda agora falando da classificação da League One, a gente teve empate da equipe do Lincoln City. Agora falando da classificação da League One, o Lincoln City é o líder com 22 pontos, o Hull City é o segundo colocado com 21, o Ipswich é o terceiro com 19, o Peterborough é o quarto com 19, Portsmouth é o quinto com 17, Charlton é o sexto com 16. Ali na porta temos Sunderland, Plymouth, Doncaster. Nós também temos ali pelo meio da tabela o Fleetwood, o Wimbledon, o Rochdale, o Crewe. Temos o Blackpool em 18º e lá na zona de rebaixamento temos Shrewsbury, Swindon, Oxford e Burton Albion, o último colocado. Essa é a classificação da League One. Muito bem, agora vamos para a League Two. A League Two, a última divisão aí da EFL. Vamos falar um pouquinho aí das rodadas, como é que foi um pouquinho alguns resultados. Tivemos algumas goleadas, algumas coisas bem interessantes acontecendo. E nessa a rodada que aconteceu toda na terça-feira, tivemos um jogo adiado que foi o empate, foi o jogo entre Scunthorpe e Salford City. Mas os outros jogos aconteceram. Primeiro deles, vitória do Crawley para cima do Tranmere pelo placar de 4-0. O Bolton venceu a equipe do Bradford City por 1-0. O Carlisle venceu a equipe do Morecambe por 3-1. O Forest Green venceu a equipe do Grimsby pelo placar de 1-0. O Harrogate empatou com a equipe do Stevenage pelo placar de 0-0. Leyton Orient empatou com o Exeter 1-0, 1-1. Como assim se empata com 1-0? 1-1. O Barrow venceu fora de casa a equipe do Mansfield pelo placar de 4-2. O Newport County venceu a equipe do Colchester pelo placar de 2-1. Port Vale venceu a equipe do Cheltenham 2-1. Southend perdeu para a equipe do Oldham por 2-1. Also derrotado pelo Cambridge pelo placar de 2-0. Vamos comentar então essa goleada da equipe do Barrow, 4-2 para cima do Mansfield, né? Um resultado realmente, outro resultado bem surpreendente do visitante, né? O Barrow que está em 18º e o Mansfield que está em 22º, né? Então, dois times que estão lá na parte de baixo da tabela. O Barrow abriu o placar com o Barry. Barry fazendo pro Barrow. Olha só, interessante isso, né? 10 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. Aos 23, o Brogue fez o segundo gol. Ainda no primeiro tempo, o Pirk fez aos 35, descontando. Mas lá no segundo tempo, o Kay, aos 16 minutos, fez 3-1 pro Barrow. O Biggins, aos 34, fez 4-1. E no finalzinho, o Charsley fez o desconto, né, o gol de desconto da equipe do Mansfield, terminando assim 2 para o Mansfield, 4 para a equipe do Barrow, né? Resultado entre duas equipes lá da parte de baixo da tabela de classificação. Também tivemos a vitória da equipe do Bolton para cima do Bradford City pelo placar de 1-0. Esse jogo também foi um jogo bem importante para a equipe do Bolton, né? O Bolton que está lá em 16º lugar, vai engatilhando aos pouquinhos a sua campanha, né? Vinha de 2 empates, agora venceu, melhorando aos pouquinhos a sua situação. O gol da vitória foi marcado pelo Dolfeneso, eu acho que é assim que se fala, Delfoneso, eu acho que é assim que se fala. Fez o gol da vitória aos 13 minutos do primeiro tempo. E foi o único gol da vitória que aconteceu lá no Stadium Bolton University. É isso aí? Universidade de Bolton, né? É isso aí. É que às vezes o meu tradutor aqui, ele traduz meio errado e fica meio estranho. Mas, tudo bem. Bom, os outros jogos que a gente teve na League 2 também que foram interessantes, eu acredito que tenha sido a vitória do Oldham, né? Pra cima do Southend. Vamos comentar um pouquinho sobre ela.
o Oldham, perdão, que conseguiu uma vitória muito importante depois de uma derrota na última rodada, né? E agora consegue se recuperar, né? Perdeu em casa para a equipe do Port Vale e agora vence a equipe do Southend, que emplaca sua quarta vitória, quarta derrota consecutiva, na verdade, a equipe do Southend, né? O Grant abriu o placar para o Oldham aos 4 minutos do segundo tempo. O Clifford chegou a empatar, né, aos 31 minutos do segundo tempo, mas o Dersley, aos 44, fez o segundo gol. 1 para o Southend, 2 para a equipe do Oldham Athletic. Vitória aí da equipe do Oldham. Muito bem. A classificação da League 2, nós temos o líder da competição é o Newport que emplacou também mais uma vitória, né? Tá com 22 pontos. O Cambridge tá em segundo lugar com 20 pontos. O Forest Green tá em terceiro com 18 pontos. Carlisle é o quarto com 17. Cheltenham é o quinto com 16. Exeter City tá em sexto com 16 também. E o Port Vale também com 16 é o sétimo colocado. Lá na zona de rebaixamento a gente vê Scunthorpe com 4. Southend com 2 pontos. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Futebol Inglês. Hoje foi só eu, desculpa o episódio um pouquinho mais diferente hoje, mas eu peço para você o que você achou, comente aqui embaixo. Se você tá pelo YouTube, se inscreve, deixa o teu like e até a próxima.